Voltei, turma, desculpa, mas às vezes passa carro de som, a gente fica um pouco difícil de ouvir. Então, assim, preferi cortar, deixar passar, a gente continua numa boa. As aulas são assim, né? Fazer o quê? Em sala a gente não tem isso. Vamos lá. Vozes verbais. Como eu falei semana passada, vozes verbais é a voz do verbo. O meu sujeito, o verbo ele vai indicar. O meu sujeito ele está praticando ou está sofrendo ou recebendo ação. Ou se ele pratica e recebe ação. Esse é o papel do meu verbo. Por isso que eu falo que é a voz do verbo. O meu verbo ele vai indicar da onde vem essa ação. Então vamos lá. Página 80, número 1. Releia os seguintes trechos do romance de Dom Quixote. Sois atacados por somente um cavaleiro. B. Sancho Panza correu em socorro. C. Enquanto me atiro a essa veloz e desigual batalha. A. Sublinha a forma verbal em que cada uma das orações acima. Então vamos lá. Eu vou marcar na A. Sois atacadas. Na B. Ocorreu. E na C. Atiro. Qual é o sujeito em cada uma dessas orações? Na oração A, o meu sujeito é um sujeito desinencial. Qual é o meu pronome que está ali escondido, oculto? O vós. Então, o vós é meu sujeito, um sujeito desinencial. Na B, o meu verbo ocorreu. Quem é o meu sujeito? Sancho Panza. E na C, é um sujeito também desinencial, porque eu percebo, atiro. Quem se atira? Eu. Então, o eu representa esse sujeito desinencial. C. Qual é o predicado de cada oração? A. Sois atacadas por somente um cavaleiro, ou seja, a oração completa. B. Ocorreu em socorro. Acorreu em socorro. E na C. Enquanto me atiro a essa veloz, desigual batalha. Também a oração completa. D. Em qual das orações o sujeito apenas pratica a ação expressa pelo verbo? Na oração B. Em qual oração o sujeito apenas recebe a oração expressa pelo verbo? Na oração A. F. Em determinadas orações, é possível que o sujeito pratique e receba uma ação ao mesmo tempo. Sim, nós sabemos disso. Em qual das orações acima isso ocorreu? Na oração C. Quando ele, ao mesmo tempo, ele pratica a ação e ele recebe a ação, ele sofre a ação, né? Ou seja, ele atira uma desigual batalha. Então, tanto ele atira quanto ele recebe. Página 81. Voz ativa. Qual é o sujeito nessa oração? A oração é: Dom Quixote enfrentou os moinhos de vento. Meu sujeito, Dom Quixote. Esse sujeito praticou ou recebeu ação expressa? Ele praticou, né, essa ação na forma verbal. Ele praticou. Voz passiva. 1. Qual é o sujeito dessa oração? A oração é: o cavaleiro foi atingido pelas abas do moinho. Qual é o sujeito? O cavaleiro. O sujeito dessa oração praticou ou recebeu a ação expressa pelo verbo? Ele recebeu a ação expressa pelo verbo. Página 82. 2. Agora compare essas duas orações em que são apresentadas as mesmas informações, mas com enfoques diferentes. O papel de Dom Quixote foi interpretado por meu irmão. B. Meu irmão interpretou o papel de Dom Quixote. Se a intenção é enfatizar o ator, qual das orações deve ser escolhida? A que enfatiza aqui o ator é a oração B. E se a intenção é enfatizar o papel interpretado, quem é que eu escolho? A oração A. Voz reflexiva. Número 1.
Dom Quixote pratica ação verbal nessa oração? A oração é: Dom Quixote se lançou contra os moinhos de vento. Quem pratica ação verbal? Dom Quixote. E quem recebe? Dom Quixote. Ele não está se jogando, então da mesma forma que ele pratica ação, ele sofre ação. Parece complicado, mas a gente só perceber. Pegou o verbo, eu tenho o meu verbo, ele foi praticado pelo sujeito ou o sujeito está sofrendo essa ação. Ou se o sujeito ele pratica ou recebe ação. Na hora que a gente lê, quando escuta, é meio confuso, mas quando a gente pega na folha e lê, a gente consegue perceber a diferença dos dois. Vamos lá. Agente da passiva. O agente da passiva, na verdade, é aquele meu sujeito que na hora ele era super agente, na qual ele praticava a ação. Essa é a grande verdade. O meu agente da passiva é aquele sujeito que praticava a ação e ele passou a sofrer a ação. Né? Vamos lá, ele deixa de ser o sujeito, ele passa a ser agente da passiva, um agente paciente, vamos colocar assim. A literatura clássica é apreciada por todos os estudantes. Cervantes é considerado um dos principais romancistas espanhóis. Dom Quixote foi considerado por renomados escritores a melhor obra de ficção. Em que voz verbal estão as orações? Na voz passiva. Ela não está praticando. Se a gente observar essa voz passiva, o meu verbo, ele vem composto, é um verbo principal e um verbo auxiliar. Na voz ativa, é só um verbo, é o principal. Voz passiva, eu tenho uma locução verbal composta por um verbo principal e um verbo auxiliar. Quais das orações apresentam o elemento que pratica a ação verbal? Quem está praticando a ação verbal é a oração A e a oração C. Quem praticou as orações nessas frases? Então vamos lá. Na primeira, a literatura clássica aparecia por todos os estudantes. Quem praticou? Por todos os estudantes. Na oração C, Dom Quixote foi considerado por renomados escritores a melhor obra de ficção. Quem praticou a ação? Renomados escritores. D. A ausência de quem pratica a ação expressa pelo verbo provoca que efeito de sentido em um texto? Quando eu irei omitir, aquele que pratica a ação, eu estou dando destaque a um sujeito paciente. Quando tem essa omissão de quem pratica a ação, eu dou destaque a quem é um sujeito paciente da oração, aquele que recebe, Página 84. Foi até 84? Vamos até 84. Mudança da voz passiva para a voz ativa. A mudança da voz ativa para a voz passiva, ou melhor, da passiva para ativa, prestem atenção, eu sempre falo que o verbo é a chave de tudo. Quando eu estou na ativa, eu tenho um verbo. Quando eu estou na passiva, eu tenho dois verbos, uma locução verbal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar aqueles dois verbos em um. Se eu estou no passivo, eu transformo aqueles dois verbos em um. Compare as duas orações a seguir. Em 1998, José Saramago recebeu o Prêmio Nobel da Literatura. Em 1998, o Prêmio Nobel de Literatura foi recebido por José Saramago. As duas orações apresentam sentidos semelhantes ou diferentes? Semelhantes. O que é enfatizado na oração? A. José Saramago ou Prêmio Nobel de Literatura? Vamos lá. Na A, eu tenho José Saramago e na B, eu tenho o prêmio. Ok?
C. Em que voz está cada uma dessas orações? A oração A está na ativa e a oração B está na passiva. Qual mudanças ocorreu com o verbo recebeu na segunda oração? Uma transformação, né? Ele passou de um único verbo, para uma locução verbal. Ok? Qualquer dúvida, pergunte. Mas aguarde um momentinho que eu vou voltar no próximo vídeo.